Meus irmãos, eu tive uma semana bastante atribulada. A semana foi muito atribulada. E quando a gente tem uma semana atribulada, fica difícil até de você meditar. Eu gosto de meditar com inspiração, com prazer. Ver o texto bíblico, a narrativa bíblica saltar da Bíblia e me penetrar, e me invadir, e tomar a minha alma e me dar compreensão, né? E eu estava na incumbência estou na incumbência e estava agendado, né? Para hoje tenho que trazer a palavra e tenho que pregar. E eu vinha agora ali na moto, pensando comigo, né? Eu queria nesse momento, hoje, ser da Congregação Cristã do Brasil. Porque lá na Congregação Cristã no Brasil, Jordão, tem a palavra revelada. O que é a palavra revelada? É que na hora da mensagem, o obreiro que está dirigindo o trabalho, ele direciona a Bíblia à igreja, perguntando se Deus revelou a palavra a alguém para pregar. Se alguém sentir no coração, ele dá oportunidade. Se não, ele entende que Deus quer que ele pregue. Que era o caso hoje aqui. Eu queria alçar a Bíblia para ver se alguém tem uma palavra revelada para pregar, porque eu, de fato, não tive nenhuma inspiração para meditar na palavra essa semana. O que eu disser a partir de agora aqui para vocês é graça, é milagre, é Deus falando realmente, porque Deus ainda pode usar na espontaneidade de alguém que abre a sua boca e crê que ele pode encher a sua boca e falar a sua palavra poderosa de maneira espontânea, sem nenhum esboço, sem nenhum momento de meditação. Até tentei fazer algum esboço hoje, mas não tinha inspiração. Eu digo, eu vou assim, Senhor, eu vou abrir a minha boca e vou falar o que vier ao meu coração. Na verdade, quando eu vinha fazendo o trajeto, eu vinha falando uma palavra, né? Tomara que eu me lembre dela de lá para cá, porque quando você pega o microfone, você não consegue dizer mais nada do que você pensou em dizer no momento em que pega o microfone. Mas o que vier, a partir de agora, virá com graça de Deus para todos nós aqui essa noite. Amém? Você crê que Deus pode falar com você agora, a partir de agora? Então, abra o seu coração para ouvir o que sair da boca desse homem insignificante, dependente da graça e da misericórdia de Deus, o Senhor. E o que eu vinha pensando ali, irmãos, tem a ver com o momento presente, com a contemporaneidade da nossa vida, da nossa existência, dos dias atuais. Eu não tenho dúvida nenhuma, e a cada dia que passa, mas eu tenho a certeza de que nós estamos na beirada, nós estamos chegando no fim das coisas, nós estamos vivendo a cada dia apocalipses na existência. O mundo está cada vez mais apocaliptizado. Nós vivemos um momento escatológico. Quanto mais o tempo passa, mais se discerne isso. Quanto mais os dias nos alcançam pela misericórdia de Deus e a gente vai vivendo, mais a gente vai percebendo como o mundo se torna cada vez pior. Jesus disse lá no Evangelho, quando aqui encarnou e aqui esteve, o mundo jaz no maligno. Eu não tenho dúvidas disso, eu tenho certeza disso, eu tenho a plena convicção de que o mundo, infelizmente, está a cada dia mais se aproximando desse apocalipse. Nós conversávamos sexta-feira na casa de Tota, eu, Bruno e ele, sobre a questão da família, sobre a questão da edificação do lar, sobre a questão dos filhos, sobre a questão de gerar filhos, não é? E ele citou um homem aí que estava defendendo que a gente... E ele pediu a minha opinião acerca disso, e eu, na minha compreensão e a compreensão que eu tenho do mundo atual, e eu já disse uma vez aqui para vocês, está muito difícil você gerar filhos no dia de hoje,
Porque você imagina como é que esse mundo não vai estar daqui a 10, 15 ou 20 anos. Eu não estou dizendo essa palavra a você para lançar terror sobre você, para tentar neutralizar o seu desejo de ser pai ou ser mãe. Não é isso, é só uma realidade averiguável e constatável, e cada um de nós pode observar. O mundo está cada vez mais observável, contemplável. O mundo está cada vez mais aberto para se olhar, para se ver. Nunca na história da humanidade, de maneira tão exaustiva, se olhou tanto, se viu tanto, se enxergou tanto. Posso dar um exemplo literal disso, né? Nós estamos presos e atrelados em telas. A maior parte do nosso dia nós estamos olhando, contemplando, enxergando, buscando novidades para se contemplar, para se enxergar, para se ver. Nunca na humanidade o ato de olhar, de buscar alguma coisa para se ver, foi tão excessivo quanto nos dias atuais, nos momentos atuais, nessa era, nessa geração. E a coisa vai nessa direção. Nunca na história da humanidade se viu mais a perversão das coisas, a contrariedade das coisas, o engano, a mentira e a falsificação de tudo e de todos. A gente vive um momento que gera angústia, que gera tristeza, que gera ansiedade, que gera depressão, que gera tristeza sobre tristeza, como é o versículo da Bíblia que testemunha. Então a gente precisa estar atento, a gente precisa estar firmados em compreensão e em discernimento. A gente precisa estar estribado na verdade de Cristo, que é a pessoa de Cristo, que é a nossa verdade. Porque a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz, Salomão diz que os olhos, eles não se cansam de ver. E é uma verdade. Há um sábio que disse que os olhos são as janelas da alma. O Bruno falou outro dia sobre uma palavra aqui, e ele abordou uma passagem da Escritura e uma fala de Jesus para contextualizar o que ele estava dizendo. E é verdade, quando ele falou dos espias que foram espiar a terra por ordem de Deus, e ali foram 12 homens olhar a terra, e quando ali chegaram, viram os filhos de Anak, os Néfilins, e ali eles viram a grandeza daqueles homens, a robustez dele, como eles eram enormes e fortes, e eles temeram e começaram a se sentir como gafanhotos. E ele diz, e eles nos observaram também como gafanhotos. E 10 desses espias desistiram da promessa por medo, porque se enxergaram como gafanhotos e não enxergaram por fé aquele que olhava para os gigantes como nada. E aí ele citou o texto de Jesus que diz no Evangelho, capítulo 7 de Mateus: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, estarás em trevas. É como você olha e que você observa as coisas, em que você vai ser iluminado ou vai ser apagado. É na contemplação da vida, é no discernimento que se vê, e é como se enxerga, em que você vai atingir, alcançar o bom resultado ou o mau resultado daquilo que se vê, principalmente nesse presente século, nessa geração. Nós não sabemos o dia e nem a hora da vinda do Senhor, ninguém sabe. Quem inventar a data aí pode ter como lunático, como doido, como surtado. Entretanto, Jesus disse que nós poderíamos discernir o tempo, a estação ou a geração que isso poderia acontecer. Pode ser nessa geração, eu não sei. Pode ser na próxima geração, a vinda do Senhor. Ninguém sabe, de fato. Mas a gente pode discernir as coisas pelo que Ele disse na Escritura, e
o que ele também ensinou e deixou de ensinamento e instrução nela para todos nós, para mim e para você. Por isso, da necessidade da gente observar de maneira sábia, da gente observar de maneira sapiente, da gente observar de maneira espiritual, espiritualizada pelo ensino e pela pregação de Jesus Cristo para nós. Por que eu digo isso inicialmente? A Bíblia diz em Provérbios 15:3 que os olhos do Senhor passam por toda a terra contemplando bons e maus. 1 Crônicas 16:9 diz também que os olhos do Senhor passam por toda a terra contemplando aqueles que o servem para o abençoar. Como João no Apocalipse diz que seus olhos são como tochas de fogo, ou seja, olhos que tudo veem. E os olhos que tudo veem nos ensinam também a enxergar as coisas. E crescer na direção daquilo que a gente vê e entende a partir do seu ensino como olhar, como perceber, como discernir e como atuar naquilo que a gente vê, naquilo que a gente enxerga. Digo isso como ato introdutório do que eu quero dizer a vocês aqui, porque eu gosto de uma referência bíblica. Lá no Evangelho de Marcos, que Jesus diz. E ali tem uma sequência para a gente, no Evangelho de Marcos. Uma sequência ali, que eu reputo ser de importância para a gente. Para a gente atentar para essa sequência que Jesus diz. Jesus está falando dentro de um contexto escatológico. Esse termo escatológico, para quem não sabe, se alguém não sabe, escatologia quer dizer ensino, doutrina das coisas futuras, ou do final dos tempos. Significa a palavra escatologia. E aí Jesus fala em Marcos, numa sequência, que eu sempre atento para essa sequência falada por Cristo aqui em Marcos capítulo 13, verso 33. Eu só a parte A do versículo 13:33, porque o que está dito aqui, a primeira coisa que Jesus diz aqui, e a respeito do final, do fim da escatologia, a primeira coisa é olhai. Olhai, percebam, discernam, entendam, compreendam. A vós é dado a conhecer os mistérios do reino do céu e as coisas que no futuro hão de acontecer no nosso tempo presente. Por isso que é dito aqui inicialmente por Cristo: olhai, atentai, percebei as coisas. Porque o mundo anda nessa direção, buscando a necessidade da gente olhar e saber contemplar, e saber discernir, saber enxergar e saber interpretar as coisas. Como eu disse inicialmente, no início da minha fala, como as coisas estão alteradas, deturpadas, atrapalhadas, os valores estão invertidos, a gente precisa olhar e atentar para aquilo. Nesses últimos dias agora, amados irmãos, queridos, de uns tempos para cá a gente via alteração de algumas coisas, como por exemplo, humanos distribuindo o seu afeto a animais. Vocês sabem que tem pessoas que têm um afeto sobrenatural para com cachorro, para com gatos, com cães e coisas assim. Parece uma carência afetiva de pessoas e de gente que perderam na existência e apegam a animais. Mas a coisa está tão adulterada, a coisa está tão atrapalhada, está tão louca, que nos dias atuais as pessoas estão atribuindo sentimentos a bonecos, a bonecas, feito de plástico, feitos de silicone. Vocês já viram isso nos dias atuais? Vocês já viram a loucura? E você pensa, quando olha aquilo, e pensa que é uma brincadeira. Não, isso só pode ser uma piada, isso só pode ser uma brincadeira, não pode ser verdade um troço desse, um negócio desse não pode ser verdade. Pessoas levando bonecos e bonecas para se consultarem, pessoas querendo, irmão, auxílio.
bebê reborn. Nos dias atuais, pelo amor de Deus, olhai, o mundo está doido. As coisas estão totalmente pervertidas. A gente chegou num momento de total insanidade na humanidade, onde a verdade, a mentira se torna uma verdade absoluta e não tem quem a mude. Lá no livro de Apocalipse diz lá, eu não lembro a referência agora, estou lembrando da passagem, que vão erigir estátuas e essas estátuas falarão, não é? Isso de maneira literal. O mundo está cada vez mais robotizado, já tem gente comprando bonecas para se casar, para se relacionar. Como você vê robôs literalmente, e como você vê as pessoas dando vida a algo inanimado. O exagero e o excesso da contemplação, há em nós uma necessidade de sabermos olhar as coisas, contemplar as coisas, ver as coisas, discernir as coisas em que nós estamos vivendo o último momento, porque o que mais vai acontecer, meu irmão, de horroroso na humanidade, além do que o que a gente já está vendo, que a gente já está enxergando, faz parte da nossa geração. Isso está em todas as direções. E quando a gente se pega a falar em coisas do nosso meio, aí é que é mais chocante. E quando a gente aborda temas que a gente precisa olhar e enxergar no que tange a espiritualidade, aí é mais assombroso, é mais alarmante o que a gente está vendo nos dias de hoje. A mentira, a falsificação, o engodo, o engano do ensino de Jesus nos dias de hoje é estarrecedor. Hoje você tem comunidade para todo gosto. Hoje você tem comunidade, igreja para todo gosto. Vejam, contemplem a confusão, a amálgama, a mistura de compreensão. Hoje você tem igrejas para gays. Hoje você tem igrejas para machos, a machonaria, cabra macho. Igreja é coisa de cabra macho. Alfa, homem, cabeça. Hoje você tem igreja fitness. Você tem igrejas para marombeiros. Aliás, púlpitos e altares estão dentro de academias hoje. Não sei se vocês já viram isso, já enxergaram isso nas telas. Hoje você tem igreja onde se abre a Bíblia, se acende um charuto, se abre uma cerveja e se faz um churrasco para adorar a Deus. Enxerguem, contemplem. São variáveis dos dias atuais. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, não é uma palavra de Jesus no livro de Lucas. Olha, em Mateus 24, Jesus fala o seguinte: atentai para a parábola, aprendei com a parábola da figueira. Quando os seus ramos estão tenros, sabeis que é chegado o verão, e próximo está de dar o seu fruto. A parábola de Jesus. E o estudo que a gente faz, os estudiosos na teologia fazem e dizem que essa figueira representa a nação de Israel, o povo hebreu, o povo judeu. É unânime na teologia esse ensino. Ou seja, quando Israel se tornar de novo uma potência política, econômica e religiosa, atentem para isso, que isso é um sinal, não do dia e da hora, mas da geração. É um ensino teológico isso, que a gente aprende no seminário.
estava falando sexta-feira sobre, também nós abordamos lá na 14 sobre o Apocalipse. As duas religiões, irmãos, assim, que mais propagam a paz que a gente vê, são essas do tronco de Abraão. Se você perguntar a um judeu assídico ou sionista, ele diz que é um pacificador, um promotor de paz, que ele é um povo pacífico e que quer paz, como também o islamismo. Se você olhar o emblema ou a propaganda, ou enfim, é uma religião de paz. Entretanto, nas sunas e nas sharias, eu já li o Alcorão, você vê lá que a conversão ao islamismo ou se converte ou é morte. Como o povo judeu agora, que você vê que o povo judeu está novamente ganhando, já ganhou faz tempo, muita força, muito poder político, muito poder bélico, e a religião está voltando ao trono de outrora. E eles são promovedores, literalmente, de paz. Entretanto, eles não conheceram aquele que é o príncipe da paz e que se revelou a eles, e eles não aceitaram, que é Jesus Cristo, Senhor. E não há paz verídica e verdadeira fora de Jesus Cristo, porque a paz é liberada a partir de uma consciência estribada e alicerçada numa humildade que a libera, porque se desvencilhou da ganância, da cobiça, da intenção poderosa de ter, de conquistar, de submeter aquilo que quer ao seu capricho, ao seu desejo, à sua religião, ao seu Deus, seja lá o que for. E os cavalos do Apocalipse, no capítulo 6, são 4 cavalos quando se quebra os primeiros 4 selos. Porque Israel promove e diz que tem paz e que quer a paz do mundo e que é um povo pacífico. Mas hoje, se você vê nessa luta lá contra o Hamas, você vê rabinos sionistas dizendo que precisa matar, tem que eliminar o Hamas. Mas eles dizem que precisa matar crianças de colo, porque se nasceu em outro berço, se não judaico, precisa ser eliminado, porque quando crescer se torna inimigo de Israel, usando o texto pelo qual Cristo, que é o príncipe da paz, já aboliu na cruz do Calvário. 4 cavalos. O primeiro diz lá em Apocalipse capítulo 6, que é um cavalo branco, que sai vitorioso e para vencer, e esse cavalo representa justamente a falsa paz, a paz política, a paz ideológica, a paz religiosa, que de fato não promove a paz, é um discurso de paz, de boca para fora, que na essência não existe de fato paz, porque a paz desses que querem essa paz, estão condicionados ao seu capricho de empoderamento, de posse, de conquista, de ter, espoliando o que o outro tem, para manifestar a paz na submissão dos outros, aquilo que ele tem interesse, é o que de fato é. Porque a falsa paz, como o encadeamento lá também de Apocalipse capítulo 6, o segundo cavalo é um cavalo vermelho, e lá a descrição é a guerra, porque a paz que não é paz, é uma falsa paz, ela só vai desembocar, obviamente, na guerra, porque essa é uma paz mentirosa, é uma paz fraudulenta, é uma paz enganosa. É só um argumento para poder enganar aquele pelo qual está em conflito com você. E gera a guerra. A falsa paz gera a guerra. E diz que o terceiro selo que é quebrado é um cavalo preto, que é fome, escrito lá em Apocalipse. A falsa paz gera guerra, a guerra gera fome, e o quarto selo que é quebrado é um cavalo amarelo, e o significado é morte, e a desembocadura disso é morte. Contemplai. Veja os tratados de paz dos grandes líderes mundiais, como é que é, ou de trégua nas guerras. Daqui a pouco o cara vai e ataca novamente. A desembocadura disso é escassez, é fome, é miséria, é morte. Contemplai, vejam, discernam, compreendam, entendam essas coisas. E aí Jesus diz: olha, olhai,
Porque a fala dele está dentro desse contexto. Olhai, percebam, vejam. E aqui a gente poderia descrever vários outros fenômenos e acontecimentos descritos por Jesus em todo o seu sermão, esse sermão que ele chama de sermão escatológico, no livro de Mateus, Marcos e Lucas. E a segunda coisa que ele diz, irmãos, é vigiai. Olhai, depois vigiai. Vigiai. Vigiar nada mais é do que cuidar daquilo que para mim e para ti tem valor. O que é que tem valor para você? Qual o significado dos teus valores? O que é que você considera como valoroso e de valor na sua vida? Então vigie e vigiai. A sua família tem valor para você? É o seu tesouro, é o seu patrimônio, é a sua vida, é o seu amor, é a sua paixão, é o que você mais ama, é o que você crê que foi bênção de Deus, que foi bondade de Deus, que foi misericórdia de Deus, que foi Deus que te deu. Vigiai. É o que, rapaz? Como é que é? Vigiai. Tá com medo, ficou com medo aí a IA, ficou com medo. Inteligência artificial ficou com medo da palavra. Qual é o valor da sua vida? É a sua família? Vigiai. Cuidar. Seja um atalaia da sua casa, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, do seu lar. Seu valor é a sua saúde? Vigiai. Cuide da sua saúde. Proteja a sua saúde. Cuide dela. Você precisa dela, né, Marilene? Nós conversávamos no dia, a maior riqueza que temos é a nossa saúde. Se cuide. Se abençoe na existência. Prolongue os seus dias cuidando dela. Outro dia morreu alguém aí da religião, eu mandei para o Bruno, ele não sabe quem é, o cara morreu com 98 anos. E ele não é cristão não, ele é de uma outra religião. Eu disse, Bruno, coisa interessante, né? A gente tem uma promessa de vida longa, né? E às vezes a gente não entende as coisas. É um cara de uma religião que não crê no evangelho como a gente crê, viveu 98 anos e aí diz que ele morreu em paz, em segurança, cansado e farto de dias. Que é a morte de todo ente na terra. Quem é que não quer ter uma morte dessa, né? Velho e farto de dias, como descreve lá em Gênesis, ou a vida de Jó mesmo, que só recolhe os seus pés sobre a cama, expira e parte para o Senhor. Vigiai. Nós estávamos conversando outro dia, eu, Pedro, tal, na nossa reunião, falando sobre problemas de saúde que eu tenho. E eu tenho uma enxaqueca braba, de vez em quando me ataca. Então, como é que eu posso vigiar em relação a essas crises que eu tenho? É conhecer de fato o que é que aciona esse gatilho. O porquê que aquilo me ataca, que me afeta de tempos em tempos. Aí ele disse, olha, pode ser alimento, pode ser excesso de tela, de ver demais, contemplar, enxergar. Pode ser estresse, N coisas. O fato é que se eu descobrir na minha vida o que é, eu tenho que vigiar para que eu não seja acometido por aquele mal. A sua espiritualidade é importante. Vigiai. A sua piedade, a sua vida piedosa é importante? Vigiai. A sua fé é importante? Vigiai. A sua comunhão com os céus é importante? Vigiai. A graça que libera essa misericórdia, que te faz acordar
todos os dias e dormir em paz e em segurança com o Senhor, é importante vigiar. Cuidem, guardem, preservem, monitorem, vigiem, cerquem, blindem-se, para que o mal desse século presente não possa nos contaminar. Vigiai, disse o Senhor. Vigiai. Estava falando outro dia até a respeito da... Desculpe eu citar seu nome, mas eu vou listar como testemunho, né, Bruno? Porque a gente vê, falando com o Bruno, a gente fica falando a fé da Marilene, né? Que apesar dessa gravidade do seu problema, a gente vê alegria no seu rosto, a gente vê continuidade na sua jornada, a gente vê você frequentemente no templo, buscando a Deus, recebendo a palavra com amor, com gratidão e com alegria. Isso é contagiante, isso é motivante, isso exorta, consola e edifica. Vigiai. Não se deixe abater, não se deixe levar pelo campo magnético que te traga e te chupa e te traga para aquele problema que você diz não tem solução, não tem saída, eu estou preso, estou amarrado, aquilo não. Vigiai, saia daquele campo, busca o Senhor, há uma saída, há uma alternativa, há em Deus uma bênção para você. Pode aumentar mais um pouquinho, por gentileza. Há uma bênção em Deus para você naquele problema. Senão eu fico falando muito aqui, eu fico rouco, eu preciso, não tem retorno para você. Vigiai na sua vida. E depois ele vai, eu vou concluir já, é uma rápida e breve palavra para você aqui essa noite. Olhai, meu irmão, vigiai. Aí depois ele diz assim, e orai. Contínua, constante meditação e oração. Eu sei, tenho certeza absoluta e plena, irmãos, certeza absoluta e plena, que se você for uma pessoa de oração, de fato, de oração, não tem como você não vencer o mal, não tem como você não vencer a tentação, não tem como você não vencer as seduções do mundo, não tem como. Eu faço uma aposta com quem quiser, que no momento, seja lá do que for, da sedução, da tentação, da centrifugação do mundo, querendo te tragar para alguma oportunidade de desviar-se da vontade de Deus, se você entrar em espírito de oração, eu não tenho dúvida que você vence aquele mal na mesma hora. E se você viver uma vida de oração contínua e constante, mais distante você está de ser tragado por esse mundo infernal. Tenho certeza. Você jovem, garoto ainda, que vive as pulsões e as paixões da sua natureza, na sua juventude, se você for um jovem de oração, você vence as suas paixões, as paixões da juventude. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. O poder da oração, ela já foi estudada até na medicina. E ela recebeu comprovação de benefícios na medicina que é ateia. Diz que quando você dobra os seus joelhos, o cóccix frontal recebe um benefício, segundo a ciência, de cura. E já colocaram no hospital um grupo de pessoas que estavam hospitalizadas e doentes. Separaram pessoas assim, as que oraram e as que não oraram. E o resultado daquelas que se entregaram à meditação surpreendeu os cientistas que fizeram esse experimento. Por isso da necessidade bíblica do Evangelho, de estar em constante oração, de fazer da vida um ato de conversão a Deus, de fala com Deus, de conexão com Deus, de intimidade com Deus, de fala diária, cotidiana com os céus e com Deus. Quanto mais a gente fala com Deus, mais a gente enxerga as coisas, mais a gente vigia, mais a gente discerne ou discerne esse momento, esse tempo presente, mais a gente é vitorioso, mais a gente sai
para vencer, porque a promessa de Deus para mim, para você e para todos nós é que nós em Cristo somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou, que nos instruiu, que nos ensinou, que nos ensina e continuará nos ensinando todos os dias da nossa jornada, na nossa vida, porque Ele estará conosco até a consumação dos séculos, irmãos. Até a consumação dos séculos. Orai. Quarta-feira tem oração, orai. Venham para a oração. Se reunir como igreja e orar aqui. É tão bom, tão gostoso. A oração, quarta-feira. Sempre que eu posso, eu venho. Tenho o prazer de estar, de conversar, de dialogar, de orar, de me comunicar. Você talvez às vezes venha para um encontro de oração, você venha com problemas, às vezes a gente vem chateado, a gente vem atribulado, a gente vem ofendido, a gente vem magoado, a gente vem entristecido, a gente vem às vezes, mas a gente sai, a gente tem experiência disso, revigorado, restaurado, edificado, consolado, exortado no encontro de oração. Mas não só a oração da comunidade, a oração mesmo, ser ente de oração. Orai a Deus, orai ao Senhor, não é? A oração que Jesus ensinou, vocês lembram da oração que Jesus ensinou? Em que alguns grupos cristãos fazem aquilo como ato religioso de repetição, mas que Jesus nos ensinou como modelo de falar com Deus. Está no Evangelho de Mateus capítulo 6. Quando vocês forem orarem, não sejam como os pagãos, que acham que por muito falarem serão ouvidos. Não, porque o que vocês forem falar a Deus, saibam que Ele já sabe o que vocês vão falar. Aí Ele vão pedir a Ele. Ele sabe de todas as coisas. Mas tenham como referência essa oração aqui, disse Jesus. Pai nosso. Pai nosso. Você já imaginou o privilégio de ter Deus como Pai? Eu posso dizer que Deus é nosso Pai, Pai nosso no sentido da coletividade dessa igreja. Deus é meu Pai. Deus é nosso Pai. Porque nós não fomos gerados da carne e do sangue, mas nós fomos gerados da cruz do Calvário, que no amor de Deus deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque sou filho de Deus, como diz o Evangelho de João, que eu estou citando agora, são filhos aqueles por fé que creram no sacrifício e no amor de Deus, que se doou e se entregou na cruz do Calvário por todos nós. Se o nosso Pai que está na terra, a gente passa por problemas e dificuldades, Ele está conosco. E o nosso Pai que está na terra, e nós somos pais, temos muita maldade em nós mesmos, conseguimos fazer coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, disse Jesus. Não vos dará o Espírito Santo, o Consolador, e não cuidará de todos vocês. Pai nosso que estás no céu, santifiquem, enxerguem, vejam, santifiquem o nome do Pai. Separem o nome do Pai, porque Ele diz: Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Na nossa boca, nos nossos lábios, na nossa maneira de ser, de viver, de enfrentar as saídas e as situações da vida. Santificado seja o teu nome em mim, em ti, em todos nós. Santificado seja o teu nome na tua comunidade, santificado seja o teu nome na tua casa, santificado seja o teu nome na tua igreja, santificado seja o teu nome entre o teu povo, onde quer que eles estejam, santificado seja o teu nome no povo em que vive o teu nome, no lar, na família, na sociedade, no trabalho, no estudo, onde quer que vá, santificado seja o teu nome. Porque santificando o nome do Senhor e tendo Ele como Pai, o seu reino vem a nós, se você crer. Ele diz: venha a nós o vosso reino.
O reino que não vem com aparência humana, o reino que Jesus disse que está entre nós, que está dentro de nós, que eclode da nossa alma, que emana do nosso ser, que vive dentro de um ser limitado e frágil e relativo como eu, mas que me habita. Venha a nós, a mim, a você, a todos nós, o reino de Deus. Seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus para a gente, irmãos? Há um tempo atrás eu achava que a vontade de Deus para mim era fazer alguma tarefa na igreja, era ter algum cargo eclesiástico, era ter alguma importância para eu poder falar, discursar, pregar, ensinar. Eu tinha essa perturbação na minha vida. A vontade de Deus para a gente é que a gente busque cumprir o seu evangelho, o seu ensino, a sua palavra. A vontade de Deus é que eu seja um ente de perdão. A vontade de Deus e a alegria de Deus é que eu seja um ente de misericórdia. A vontade de Deus é que eu seja um ente de luz que ilumine as trevas alheias. A vontade de Deus é que eu seja de fato um verdadeiro pacificador, e onde eu chego eu transmita e leve paz ao ambiente e ao local onde quer que eu vá. A vontade de Deus é que eu, a cada dia que passa, tire as mazelas do meu coração, limpe o meu coração da amargura, do ódio, da vingança, do querer mal em direção ao outro. Eu me limpe, porque eu consigo, limpando a minha alma, o meu coração, enxergar, ver, contemplar Deus na minha vida. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus é que eu abra o celeiro da minha alma e pense muito mais em distribuir do que ajuntar, em dar do que receber, em abençoar do que ser abençoado, porque Paulo diz lá em Atos dos Apóstolos que as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo é essa: mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. É a tua vontade. A vontade de Deus para a minha vida é que eu, enxergando a queda do próximo, o tombo do outro, eu, em vez de apontar o meu dedo em juízo, eu estendo a mão para levantá-lo do seu tombo e da sua queda. A vontade de Deus é que eu não resista ao mal, é que eu não enfrente um mal com uma audácia ou uma arrogância, dizendo: não, eu vou destruir porque eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, eu sou servo do Senhor dos Exércitos. Não, a vontade de Deus é que eu não resista, permitindo a trégua, oferecendo a outra face. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu seja luz do mundo. A vontade de Deus é que eu seja sal da terra. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a nossa vida. A vontade de Deus é que eu visite órfãos, viúvas e necessitados. A vontade de Deus é me ver naquele grande dia, quando Ele vai separar os bodes das ovelhas e vai dizer assim: vinde, bendito de meu Pai, entrai e possui o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu tive nu e me vestiste, eu tive preso e foste me ver, eu tive doente e foste me visitar. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu não me considere superior aos meus irmãos, e que eu tenha humildade suficiente para reconhecer no outro o talento que ele tem, para que eu mesmo possa ser edificado por aquilo que Deus deu habilidade para assim o fazer, e eu ser na vida ajudado por aquele que foi acolhido e abençoado por Deus para tal fim. A vontade de Deus, os céus e na terra. A vontade de Deus é que eu diga também: Senhor, não me deixa cair nas tentações, não me induzas às tentações, não permita que as pulsões da minha natureza adâmica permita que eu seja tragado e possuído pelo desvario e a concupiscência dessa carne que milita contra o espírito contra a carne.
Que assim sendo, o Senhor também me livre de todo mal. A oração tem que ser muito mais do que palavras, do que o vernáculo, do que frases ditas aqui. Eu posso citar quando eu vou dormir o Pai Nosso. Para dormir e me abençoar não tem problema nenhum. Mas em eu citando, eu tenho que procurar vivê-lo na minha vida. Porque a oração é muito mais do que oração. A oração é uma resposta do que eu aprendi olhando e vigiando e buscando praticar aquilo que eu estou falando com Deus, para que eu não me sinta. Porque lá na oração do Pai Nosso diz assim: perdoa as minhas ofensas, assim eu tenho que dar o exemplo, para que eu receba de Deus a bênção retributiva daquilo que Ele me ensinou a orar e a fazer, a praticar na minha vida. Por isso, eu digo a vocês: olhai, vigiai e orai. Orai, olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Fiquem de pé em nome de Jesus.